Falar sobre família cria uma demanda, porque o pregador tem uma família. Então eu venho até vocês como um irmão que tem os mesmos desafios, um irmão que tem as fragilidades naturais enquanto marido, enquanto esposo, enquanto pai, enquanto filho também. Então, para mim, falar de família tem que pisar em solo sagrado, tem que pisar com humildade, tem que reconhecer que o telhado é de vidro. Então, aquilo que eu vou compartilhar com cada um de vocês, nesse casos de família, tem a ver também com a minha própria família. Espero em Deus que cada um de vocês seja tão edificado quanto eu fui no estudo deste texto bíblico que os meus olhos já percorreram tantas vezes. Falar sobre a vida de Jó é um grande desafio, porque nas Escrituras ainda se questiona a veracidade da sua vida. Muitos acreditam que é apenas um mito. Eu não, eu tenho por certo que foi uma história, porque Jesus cita Jó. A vida de Jó, passados milhares de anos, ainda nos leva a refletir sobre a capacidade, no meio da dor, de mantermos nossa fé em Deus. Apesar das circunstâncias, apesar da crise financeira, apesar da saúde debilitada, apesar do luto, ainda poder encontrar em Deus a fonte de todo o nosso contentamento. Esse é o grande desafio da vida de Jó. Pode colocar? Eu vou falar sobre a capacidade do temor de Jó e como isso influenciou a vida de seus filhos, como o temor a Deus que Jó possuía era significativo. Volta naquele anterior, eu queria ler esse texto com vocês, então, é Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. O Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. É reconhecido como um patriarca, ele viveu a era dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Alguns têm esse livro como o primeiro escrito, o mais antigo, portanto, da Bíblia. E Jó nos remete em seus capítulos a essa compreensão de um reino espiritual, uma dimensão muito superior a que nós conseguimos compreender, a ação de Satanás tentando destruir nossas vidas e um Deus soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre principados e potestades. A demonstração que nós temos não em um Deus frágil, um Deus apático, mas um Deus que rege toda a história da humanidade e que tem sobre seu domínio também o reino do mal. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5 diz assim, eu estou lendo na versão NVT. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Essa era a prática habitual de Jó. Orem comigo, Pai, obrigado por tua palavra lida. Fala com cada um de nós neste momento, de uma forma que a gente, compreendendo, sejamos por ti encorajados e fortalecidos para viver a tua palavra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o que é temer a Deus? Salomão tentou resumir dizendo que o princípio da sabedoria, agora sim aquele slide, é o temor ao Senhor. De alguma maneira, a sabedoria de Salomão, ela resumiu o que a gente compreende como desafio de vida, que é sermos capazes
de oferecer a Deus, na relação com Ele, a virtude do temor. Temer a Deus é o que eu aprendi desde criança. Eu fui criado na primeira igreja batista do Retiro, em Volta Redonda. Cresci até os meus 21 para 22, me mudar para São Paulo. Eu estou há quase 30 anos em São Paulo. Mas eu me lembro ainda muito pequeno, de meu pai me ensinar, e minha mãe também, sobre o que significava oferecer a Deus uma reverência no culto. Então eu me lembro muito bem de que me movimentar durante os cultos, sob a explicação do meu pai, era afrontar Deus, que estava naquele momento manifesto em sua presença, porque nós o desejamos em culto. E eu aprendi isso muito pequeno. Eu aprendi que dar a Deus toda a atenção durante o culto era uma forma de oferecer a Ele o meu amor. E eu cresci com essa perspectiva. Em 2000, eu tive uma crise renal e eu tive que tomar muito líquido, chá de quebra-pedra, pata de vaca. Quem já tomou esses chás aí com crise renal? A Andréia preparava litros e eu tinha que tomar aquilo, mas imagina, irmãos, tomar 2, 3 litros e ir pregar. Então a minha oração era: Deus, o Senhor conhece o meu organismo, eu vou encher de água, eu vou querer ir no banheiro, mas se eu ficar saindo no banheiro durante o culto, Pai, eu oferecerei um péssimo testemunho para a igreja que eu pastoreio. Então eu quero te pedir, Pai, embora eu tenha que tomar esse líquido, me ajuda a que eu não tenha que ir ao banheiro. Porque de alguma forma, o aprendizado na infância trouxe para mim uma consideração enorme que eu transformei em um hábito. Se tornou um hábito meu oferecer a Deus durante a celebração, por causa do senso de sua presença, o temor. Eu sei que os tempos mudaram, mas Deus continua o mesmo. Eu sei que as coisas já são muito diferentes da minha infância, mas Deus ainda continua se manifestando em sua igreja, amém? A gente ainda sabe por fé que Deus está neste lugar e que Ele inclina seus ouvidos e suas mãos estendidas para nos abençoar. A gente sabe que não é só neste lugar que o Senhor se manifesta, também no nosso lar, dentro do carro, na empresa em que trabalhamos, na escola em que estudamos, nós sabemos disso. E é tão bom podermos oferecer. Mas uma pergunta, ela precisa ser respondida. O que é temer a Deus? O que significa temer a Deus? Essa é uma pergunta que eu quero responder com vocês pela manhã. Por essa manhã. A gente precisa sair daqui com uma convicção do que seja temer a Deus. Eu tenho 2 metáforas para vocês. Imagine que você está com toda a sua documentação em dia, você está em dia, você não deve nada à lei, mas você está dirigindo seu carro e você observa à frente uma blitz, mas aquela blitz com 6, 7 carros de polícia, alguns do lado de fora com uma metralhadora, e você teme aquela cena. Você está em dia, você não tem nada para temer, mas você teme aquela cena, porque você considera que aquelas pessoas foram revestidas pelo Estado com uma certa autoridade, para mesmo que você esteja em dia, parar o teu carro. Então é uma espécie de medo, mas é um respeito em consideração à autoridade que aquelas pessoas foram investidas. Guarda essa primeira figura de linguagem, esse exemplo que eu dei. Agora tem uma outra metáfora, que eu vou juntar as duas para você entender temor. Então a primeira é: ainda que eu esteja em dia, completamente em ordem com a minha documentação, se eu vejo uma blitz enorme, com 6, 7 carros, e policiais do lado de fora, e uma opção de carro parado, o meu coração, ele tem um certo respeito, porque tem uma autoridade investida. A outra é aquela do filho que, querendo agradar demais o seu pai, prepara todo o ambiente para a sua chegada. O pai, ele está numa semana muito ruim, é uma semana de pressão no seu trabalho, mas quando o pai se aproxima da sua casa, como de costume, ele sente que alguma coisa está diferente, porque dentro de casa, seus filhos se reuniram e tomaram uma decisão de tornar o ambiente um ambiente surpreendente para ele.
E ele chega em casa, ele vê todas as coisas muito bem arrumadas, a poltrona do papai, conhecem a poltrona do papai? Aquela que você coloca o pé e você... A poltrona está completamente preparada, tem exatamente o filme que ele gosta ali no gatilho para ele poder assistir, tem um suco e um sanduíche, e ele fica admirado. Ele chega em casa, os filhos já pegam a pasta dele, já tiram o casaco dele, o faz sentar, e aquilo dá ao pai um ar de tanta agradabilidade, ele se sente tanto agradado. Essas duas metáforas, elas servem para explicar a palavra temor. Porque temer a Deus não é ter medo dele. Senão as Escrituras não diriam para nós que o amor de Deus lança fora. Então não é medo que Deus quer que você tenha dele. Porque o medo nos afasta de Deus. Então Deus não quer que você tenha medo. Mas Deus quer que você reconheça a autoridade que Ele tem. O poder que Ele tem, a santidade que Ele tem, na mesma proporção em que Deus deseja que você o surpreenda, em que você o agrade, em que você, em suas ações do dia a dia, o considere. Temer a Deus é reconhecer o que Ele é capaz, e não por medo, mas por amor, viver uma vida que o agrada. Se você entender isso, essa dinâmica que eu ofereci agora, você vai compreender o coração de Jó. Porque Jó era assim. Jó não tinha medo de Deus, mas sabia do que Deus é capaz de fazer. Hoje nós flertamos tanto com o pecado e com o perigo porque nós desconhecemos do que Deus é capaz de fazer. Eu reconheço em Deus toda a santidade que há em seu nome, todo o poder, todo o amor, equilibrado em toda a sua justiça. Saber que Deus é tão amoroso quanto justo, me faz considerar a forma como eu falo, como eu penso, como eu dirijo, como eu pago os meus débitos. Muda tudo. Mas ao mesmo tempo, fazer com que eu queira agradar o coração de Deus, expressar o meu amor a Ele, fazendo com que Ele, ao olhar para a minha vida, sinta graça, sinta alegria. Irmãos, isso é muito bom. Talvez Salomão, ao final de sua vida, tenha concluído que não é juntar recurso, não é expandir o império de Israel. A vida consiste em temer a Deus. Ele vai dizer isso no capítulo 12 de Eclesiastes. Olha, eu concluí uma coisa, com a sabedoria no ápice, está no final da vida, o sábio. Ele diz, o princípio da vida, o sentido da vida, a essência da vida é temer a Deus. Reconhecê-lo como a autoridade suprema sobre sua vida, então não tenho que ter medo. É ano de eleição, mas sobre minha vida rege alguém que não tem mandato. Quem rege a minha vida não tem que ser substituído. Ele se assenta num alto e sublime trono, e rege a minha família, e rege a igreja que nós pastoreamos, rege a nossa história enquanto brasileiros. Ao mesmo tempo, por reconhecer a sua autoridade, seu domínio, sua soberania, seu poder, sua santidade, Ele é completamente amável. Ele é digno de receber toda a minha adoração, toda a nossa gratidão que oferecemos agora há pouco. Isso é agradar o coração dEle. Quando eu estendo a mão a um pobre, a um aflito, estou agradando o coração de Deus. Quando acuado para negar a minha fé, fico firme e convicto, agrado o coração de Deus. Quando trato a minha esposa com legitimidade e educo os meus filhos segundo o querer de Deus, estou agradando o coração de Deus. É sobre isso que eu queria compartilhar com cada um de vocês. Jó tinha uma preocupação muito grande em preparar o coração de seus filhos para a eternidade. Mas tem uma frase que eu queria compartilhar com vocês. E ela é tão confrontadora para mim quanto talvez vá ser para cada um de vocês. Enquanto pais, estamos muito mais empenhados em preparar nossos filhos para o mercado de trabalho do que para viverem na eternidade. E eu digo
fazendo uma autocrítica para mim mesmo. Talvez haja mais empenho da minha parte em oferecer aos meus filhos os cursos, as portas, os treinamentos, para prepará-los para o mercado de trabalho, e talvez eu me esqueça que eu deva prepará-los para a eternidade. É mais importante, é sublime essa tarefa de preparar os meus filhos para eles adentrarem os portões da eternidade um dia. Jó tinha tanto compreensão dessa perspectiva, sem saber que seus filhos morreriam meses depois, talvez. Então eu queria agora destrinchar esse texto que nós lemos e propor para vocês quatro lições dessa vida em temor de Jó, e lições práticas para que cada um de nós possa sair deste lugar nesta manhã e se sentir desafiado, e ao final desse sermão, sob a oração do pastor Fernando, temos a ousadia que Deus possa nos derramar nessa manhã, para mudarmos algumas coisas na nossa casa, mudarmos alguns princípios que temos quebrado, substituí-los pelos de Deus, e vermos nossa igreja, nossa família, sendo conduzida pela vontade sublime do Senhor. Posso ouvir um amém? Ok, então são 4, queria entregar a vocês a primeira. A primeira lição que se pode tirar da vida de Jó é que o temor, ele equilibra. Pode colocar? Ele equilibra, pode ver que ele fica no meio. Eu gosto dessa manifestação de uma leitura de quem era Jó. Ele era, versículo 1, ele era íntegro e correto. Aí vem o temor no meio e, por último, ele se mantinha afastado do mal. Eu gostei dessa perspectiva, porque parece que o temor está entre o caráter, integridade, honestidade, e a espiritualidade, que é a santidade, desviar-se do mal. Agora, é importante que você saiba que essa perspectiva do livro de Jó continua em nosso tempo. Deus continua tecendo, fazendo análises de cada um de nós. Ainda hoje, talvez agora, na eternidade, Satanás tenha subido à presença de Deus para fazer uma acusação. Paulo diz isso, já não há mais nenhuma acusação contra os eleitos de Deus, porque Deus é quem os justifica em Cristo Jesus. Mas essa projeção, muito provavelmente, ela continue de Deus receber Satanás como acusador das nossas vidas. E talvez agora vale a pena a gente pensar aqui. Vocês não conhecem a vida do pregador e o pregador não conhece a sua vida. Mas Deus conhece. Deus sabe o que você fez no verão passado, irmão, irmã, e na semana passada. E talvez Deus possa ouvir acusações do tipo: o teu filho e a tua filha estão lá na igreja central, mas você viu o que eles fizeram nessa semana? E essa projeção continua. Imagine Deus dizer de você que você é honesto, íntegro, que o teme, que se desvia do mal quando o mal quer subjugá-lo, quer apanhá-lo. Imagine Deus conversando com o diabo, porque é essa perspectiva que vai se desenrolar agora. Deus dizer de você: olha, sim, eu tenho visto minha filha, valente, guerreira. No dia mau ela ergue um louvor. Na sua casa, no meio da adversidade, ela se mantém firme. Sim, eu tenho visto o meu filho. O meu filho, de fato, ele é íntegro. Tinha tudo sobre a pressão do ambiente em que ele vive para ser desonesto, mas ele se mantém firme. Foi até demitido por causa disso, porque não se juntou aos que eram desonestos. Sim, eu tenho visto o meu filho. Eu tenho visto, sim, os meus filhos jovens. Eu tenho visto que diante da pressão do namoro para terem relação sexual antes do casamento, eles se mantêm firmes, fizeram um voto, embora sejam tão pressionados. Sim, eu tenho visto o meu filho, você fez muito bem em me lembrar, ele tem sido tentado para trair a esposa, para trair o esposo, mas estão firmes na fidelidade que devotaram um ao outro no dia do casamento. Isso ocorre ainda hoje. Se você tiver essa perspectiva em mente, a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, ganha uma nova tonalidade. Os olhos do Senhor, diz o profeta, estão sobre os que o temem,
Deus me avalia. Diferente da avaliação que outros homens fazem de mim, totalmente erradas, porque toda avaliação de um pecador é pecadora, não é perfeita. Só o perfeito tem uma avaliação perfeita dos imperfeitos que somos nós. Só Ele pode nos julgar com perfeição. O que teria Deus a dizer de você? O que Deus diria a seu respeito? Então, quando eu temo a Deus, eu equilibro aqueles valores morais e éticos que a sociedade também possui. Muitos de nós já falou, já ouviu alguém falando, fulano é tão honesto, só falta para ele se converter. Só falta Jesus. Falta tudo, né, irmão? Porque com integridade e honestidade você não chega ao céu. Não é pelas boas obras, mas elas são importantes. Porque eu fui salvo para ser honesto. Eu não fui salvo porque sou honesto. Fui salvo para ser íntegro. Não sou salvo porque eu pago minhas contas em dia, mas eu fui salvo para pagar minhas contas em dia. Muda o contexto, mas é a verdade de Efésios capítulo 2. Mas e a espiritualidade? O temor equilibra, porque eu não me torno falso. O que é um falso na espiritualidade? Eu ouço, eu prego alguma coisa no domingo que na minha casa eu não vivo, na minha empresa eu não vivo, na escola em que eu estudo eu não vivo. Eu acho admirável o que Deus é capaz de fazer. Eu estou cursando psicologia, estou no 3º semestre. E a semana passada, porque essa semana não teve aula, a outra foi de prova, uma das pessoas que estuda comigo, eu estou no 3º semestre, me disse, eu posso mandar um pedido de oração para você? Eu falei, mas por que você vai... Eu sei que você é pastor. Já tinha corrido entre a turma que eu sou pastor. E foi tão bom, irmãos, poder ser reconhecido naquele meio sem eu ter me apresentado como um pastor. E uma pessoa que eu não conheço pedir uma oração por um momento que ela está vivendo. Eu falei, Deus, obrigado, mas que responsabilidade o Senhor coloca sobre os meus ombros. E Deus tem colocado essa responsabilidade em você também, sobre sua vida, em relação aos seus vizinhos, seus avós, seus primos distantes, de sermos luz que resplandeça a presença dele. Jó tinha isso em mente. É muito provável que Deus esteja reproduzindo na sua avaliação o conceito que seus próprios filhos tinham do pai. Se perguntassem aos 10 filhos de Jó, como o seu pai é? Íntegro. Ninguém nunca veio aqui em casa cobrar nada. Papai tenta colocar tudo em dia. É, honesto. Que mais? Papai teme a Deus. Teme. Ele nos ensina sobre o que é respeitar a autoridade divina. Que mais? Papai é o que ele fala. Como eu gostaria que os meus 3 filhos pudessem dizer isso de mim. Se perguntados, pudessem dizer o que os filhos de Jó, muito provavelmente, tenham falado a respeito dele. Temor equilibra a integridade e a santidade. Como se desse vida a essas 2 áreas da nossa existência. Segundo, porque de imediato a gente pode acreditar que há um problema entre temer a Deus e lidar com a riqueza. E é isso que essa segunda lição nos ensina. Riqueza e temor não são conflitantes. Eu ouço muitas pessoas, e nós batistas temos um ponto muito firme em relação à prosperidade material. Deus não é obrigado a prosperar ninguém. Aliás, todos nós aprendemos, e tenho certeza que o pastor Fernando, por conhecê-lo, já tem ministrado a vocês, que a maior riqueza que nós podemos ter é a comunhão com Deus. É a maior riqueza que a gente pode ter. A avaliação que Jesus fez em seu ministério sobre a riqueza é de que
se você não estiver preparado para se encontrar com Deus, foi o homem mais pobre, e pobre espiritualmente, no sentido mais profundo. Porque se esta noite te pedirem a sua alma, está falando de Deus, o que você construiu vai ficar para quem? Que tipo de legado você deixaria se você partisse hoje? Aliás, o que diriam de você em seu velório se você partisse hoje? Sobre que assunto conversariam quando o tema fosse você? O que teriam a dizer seus melhores amigos? O que falariam sobre sua vida? Então não é conflitante, a Bíblia está dizendo sobre a vida de Jó, que ele era o homem mais rico de toda a sua região, mas tem temor. O grande dilema, irmãos, é que se eu não superar a riqueza, colocando em Deus todo o meu coração, ela vai me destruir. Eu conto sempre uma história, acho que Fernando e Cris e as meninas já ouviram diversas vezes, meus filhos já. Eu tive uma TL. Quem aqui sabe que tipo de carro é a TL? Levanta a mão. 71, azul. A TL é tipo uma variante, né? Pastor, não sei que você é um carro brasileiro, da Volkswagen. A gente apelidou o André de Trovão Azul, foi o meu primeiro carro. Comprei com 18 anos. Ah, irmãos, eu gostava demais daquele carro. Eu era professor na escola bíblica dominical, tinha 18, e eu falei para o meu pai, pai, eu vou entregar a minha classe, porque o único dia que eu tenho para lavar o meu carro é domingo de manhã. Ele olhou para mim e disse, você tem certeza do que você está falando? Sim, pai. Aí o meu pai tinha um jeito de mostrar que ele ficou muito triste, mas eu já tinha 18, então estava eu lá, feliz com o meu carro, eu ligava o volume lá, colocava uma fita evangélica, falso, né? E ia lavar o meu carro, a TL azul, e eu lavava, e deixava ela bonito, brilhante, passava aquela cera, ficava horas, depois vinha com a flanela, e aí dava o horário do almoço. Então, as minhas manhãs de domingo era para lavar o meu carro, lustrar, bonitinho. À noite eu ia na igreja. Passados 2 meses, Deus me observou, e aí então, indo para uma cantata de Natal, que seria apresentada numa praça, eu e a André estávamos juntos. A André falou assim, o carro está pegando fogo. Eu olhei para trás, gente, estava uma fumaceira dentro do carro. E foi o tempo de eu encostar o carro, abrir a porta para André sair, eu saí também, e o carro todo foi consumido pelo fogo. Eu fiquei do outro lado da guia, né? Observando o meu carro pegando fogo, e uma porção de gente, eu totalmente apático. E todo mundo jogando areia, água, pedra, quebrando vidro. E eu apático, e eu só ouvi uma voz. Que é uma voz que fala com vocês também, que é o Espírito Santo. Falou assim, agora você volta, né, para a IBD. Eu falei, eu volto, não tem mais carro, Senhor. Não tem mais carro para lavar. Consumido, destruído. Pergunta se eu tinha seguro na época. Nem existia essa coisa do seguro, irmãos. Quando a Bíblia fala sobre o ciúme que o Espírito tem, está falando nesse nível de projeção. Tudo que te afastar dele, tudo que te consumir, se você é filho e filha, ele vai intervir. Aí eu voltei e aprendi a lição. Tive um outro carro, outros carros, mas aprendi que a riqueza tem que estar no seu devido lugar. Jó sabia disso. O coração dele, embora rico, não era corrompido. Então não há problemas em você ser muito próspero e continuar temendo a Deus, tanto quanto a quem não tenha riquezas nenhuma e também não seja temente. Porque de vez em quando a gente vê como conflitante essa coisa. Eu não posso prosperar, senão vou perder o meu temor. Não, irmãos, é possível, desde que você coloque no seu devido lugar. Não tem problema você torcer por um time de futebol, desde que a sua torcida pelo seu time esteja no seu devido lugar. Não há problema nenhum em você querer desfrutar de um lazer, praticar um esporte, desde que esse desfrute do lazer esteja no seu devido lugar. Porque a gente gosta de dizer que Deus está em primeiro. A gente gosta de cantar que Deus está em primeiro lugar, mas nem sempre isso reflete a verdade da nossa vida. Quantas vezes eu me dei conta de Deus estar no 10º, no 9º lugar,
muito longe do primeiro que eu cantava e dizia que ele ocupava. Então, temor e riqueza não são conflitantes, mas de fato é um grande desafio, com a TL azul, colocá-la no seu devido lugar na minha relação com Deus. E preservar a minha relação como Jó fazia. Homem rico, mas temente a Deus. Terceiro, o temor se manifesta num amor profundo por Deus. Aliás, são 3 lições. Os filhos dão festas, tinha dinheiro. O pai abençoava para que os filhos pudessem oferecer os banquetes. Não temos informações se eram casados, se haviam netos. É muito provável que não. Que estivessem numa idade ainda em que não haviam contraído núpcias, não haviam se casado. Mas eles davam festas e convidavam suas irmãs para celebrar com eles. E Jó ficava acompanhando as festas. Eu não acredito que Jó não se metia na forma como as festas eram organizadas. Para mim ele dizia, como é que vai ser? Vai ter bebida? Como é que vai ser? Eu tenho feito muitos casamentos. E pode ser que eu seja talvez muito conservador. Pode ser. Mas eu não consigo entender. Por que ao sair de uma cerimônia tão linda, onde a presença de Deus se manifestou, a gente consiga se perder tanto numa festa? Meus filhos irão se casar. Inclusive a Giovana está namorando, Fernando. O João. E eu digo isso para eles, filhos, a festa é a extensão do que aconteceu na cerimônia. A gente se perde. Mas os jovens são assim mesmo. Não. A gente não pode ficar negociando tanto. Porque onde passa um boi, os antigos diziam, faz o quê, irmãos? Passa uma boiada. É uma concessão. E eu me distancio de Deus. Jó permitia que seus filhos celebrassem, festejassem. Mas eu admiro Jó. Quando terminavam as festas, Jó chamava os 10 e os 10 iam. Pois não, papai? Vamos lá? Para o nosso culto? Vamos, papai. Não sei o que vocês falaram na festa. Não sei se tomaram o que não deviam. Não sei se pensaram o que não deveriam pensar. Então vamos pedir perdão a Deus? E aí, ele oferecia um holocausto, 10 holocaustos, cada vez que houvesse uma festa. Vocês estão tentando imaginar como era essa rotina da família de Jó? Porque eram 10 filhos, irmãos, um ano tem 12 meses. Imagine que cada filho oferecesse uma festa por mês. Eram 10 festas por ano. 10 vezes 10, 100 holocaustos. Porque o Jó, o texto está dizendo, era a prática habitual de Jó oferecer holocaustos pelos filhos, porque eles podiam ter pecado. Olha o tamanho do amor de Jó por Deus. E lembrem-se que aqui estamos falando sobre a autoridade também paterna e materna. Jó está representando sua família diante de Deus. Está dizendo, Senhor, nos perdoe, se ferimos o teu coração, se meus filhos beberam para além da medida, se meus filhos, de alguma forma, foram sensuais além do que se devia, e te feriram o coração. Quando nós falamos em temer a Deus, estamos falando sobre o coração de Deus. Estamos falando sobre o que importa para Deus. E isso é importante, BCR, é importante demais. É importante demais que a gente saia desse lugar com pelo menos uma reflexão. Deus, me ajude, Senhor. Há pouco tempo eu estava recebendo no gabinete um pai, porque eu falei sobre narguile no culto, ele queria, pastor, o senhor falou de narguile? Aí eu fiquei pensando,
Será que é errado mesmo? Porque meu filho fuma narguilé no quarto dele. É errado, irmão. É errado. Pastor, eu vim aqui porque o senhor falou no culto que sobre os meus filhos, enquanto namorados, não dormirem não dormirem no mesmo quarto. É errado, irmão. Claro que é errado. Não chamem por bem aquilo que é mal, as Escrituras dizem. Então nós precisamos fazer ajustes, apertar bem o parafuso para o centro da vontade de Deus. Porque se fica frouxo, vai soltar e vai desgovernar a casa, o carro. Nós precisamos nos alertar sobre isso. Jó chamava um por um, e aqui está o respeito dos filhos pelo pai. Eles iam, se submetiam àquele momento. E aí eu fico imaginando o coração de Deus. A Bíblia não diz que Deus disse, fanático. A Bíblia não diz que Deus olhava e falava assim, Jó, menos, Jó. Não, parece que o coração de Deus se sentiu agradado, tanto porque nos capítulos posteriores, capítulo 2, capítulo 3, Deus vai enfrentar Satanás e vai dizer assim, ele é capaz de resistir a qualquer situação da mais adversa e não me negar o amor que ele tem por mim. Jó vai ser submetido à fornalha de fogo ardente em que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados. Jó vai ser colocado na cova de leões em que Daniel teve que ser lançado. É importante que a gente recobre essa postura bíblica de que agradar o coração de Deus é fazer do nosso entorno, o jeito que eu dirijo, o jeito que eu prego, o jeito que eu pago impostos, o jeito em que eu trato o vizinho, de uma forma agradável para ele. Jó era um homem temente a Deus. E os filhos observaram o temor que havia no coração do pai. E se a gente observa o temor no coração do pai, a gente imita. O meu pai só tem um braço e uma perna. Sofreu um acidente quando trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional. E meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos. Então eu fui morar só eu e meu pai. Mas eu já tinha uma noção e admiração pela espiritualidade do meu pai. E aí eu nunca entendia como é que meu pai se ajoelhava apenas sobre um joelho. Então, com meus 12, 13 anos, eu disse, papai, como é que você consegue se ajoelhar? Só tem um jeito, filho. É se eu conseguir colocar a testa no chão. Então, eu vi meu pai várias vezes ajoelhado com a testa no chão. Porque era a única forma dele conseguir com o outro braço se erguer. Imitar o meu pai no temor que ele possuía a Deus era muito importante. Aprender a me ajoelhar diante do Senhor. E quem sabe, como disse Jeremias, colocar a boca no pó. Talvez nós, pais, mães, filhos, precisemos nesta manhã, com esse caso da família de Jó, nos colocarmos diante de Deus como aqueles que precisam de sua graça, da sua misericórdia e do seu favor. Não há um só dia que eu não peça a misericórdia dele para a minha vida enquanto pai, enquanto esposo da Andréia, que ele me ajude, que ele tenha misericórdia no nível de me tomar em seus braços e me perdoar, e me erguer, e me dar força. Todos nós aqui precisaremos fazer essa oração. E eu encerro contando uma história. É a história do pai que queria explicar para o menino o tamanho de Deus. E a pergunta do menino era essa: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, tomado por um momento de indagação, viu um avião no alto do céu e disse: Deus é maior que aquele avião, filho. Aquele lá, pai, é aquele lá, ó, cruzando as nuvens. Aí o menino foi, apontou o dedo e fez assim: nossa, pai, Deus é desse tamanhozinho? Ele é maior só que esse avião?
eu sou muito maior que esse avião, pai. Ó. Aí o pai, não, você não entendeu. Pôs o menino no carro e foi até o aeroporto. E mostrou o avião estacionado. Aí o menino, agora eu entendi, pai. Aí o pai aproveitou e deu uma lição muito preciosa sobre temor. Disse assim, filho, quanto mais distante você estiver de Deus, menor ele vai parecer aos seus olhos. Quanto mais perto de Deus, maior sua glória, seu poder e sua soberania parecerá para você. E o menino entendeu o tamanho de Deus. É o tamanho do temor que devemos a Ele. O tamanho de Deus tem a ver com o tamanho do meu temor por Ele. Do meu amor e reverência. Meu amor e respeito. Eu não sei de que forma Deus ministrou ao teu coração nessa manhã. Daqui a pouco a gente vai almoçar ao redor da mesa. A gente vai ver olhos nos olhos com os nossos filhos pequenos, já grandes, avós. A gente vai se lembrar de coisas da infância, mas é muito provável, e eu digo isso com todo o meu temor, que Deus espere de você, como espera de mim, uma resposta. Talvez você diga a Deus nessa manhã, obrigado, Senhor, estou no caminho certo. Tenho feito tudo isso que a tua palavra apontou nessa manhã. Glória a Deus por isso. Porque você vai dizer a Ele, muito obrigado, Senhor, por me manter no caminho certo que o Senhor agora reafirmou. Mas pode ser que você possa dizer a Deus, Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor, a fazer as mudanças que precisam ser feitas a partir da minha vida. E sabe o que Deus fará? Ele lhe dará graça. Ele abençoará a sua vida. E eu queria que nós respondêssemos a Deus, e o pastor Fernando vai vir para orar, nós respondêssemos a Deus tomando uma posição. Na Bíblia, Deus fazia isso de diversas maneiras. Ele falava assim, fique em pé. Então as pessoas ficavam em pé e Deus falava com eles. Mas Deus nunca permitiu que a pessoa ficasse na mesma posição. Tanto Deus quanto Jesus fez isso durante seu ministério. Então eu queria pedir a você, enquanto meu irmão e minha irmã, que a gente pudesse dizer enquanto cantamos, dá para a gente cantar aquele refrão do queremos o teu nome engrandecer? Aí você vai ficar em pé dizendo, Senhor, eu te engrandeço, eu te agradeço por tua obra, essa obra que não para, essa obra ininterrupta de me moldar, de tratar comigo enquanto pai, enquanto esposo, enquanto filho, avó. Ó Deus, eu te engrandeço e te agradeço por tua obra em minha vida. Enquanto cantamos esse refrão, você fica em pé, pois o pastor Fernando vai vir e vai orar por nós. Só o refrão. Queremos. Juntos. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado pelas nossas famílias, Senhor. E agradecer-te